Boa noite a todos. Hoje daremos início à primeira audiência pública para discutirmos aí o fim da intervenção na nossa Santa Casa de Jacareí. Senhoras e senhores, membros da mesa, vereadores, servidores, público presente, que nos assiste pela TV Câmara através da internet da TV, presente aqui nas nossas galerias, que cumprimenta aí em nome do Germano, do Luiz Marcos, do Adir. Internautas, boa noite. Agora são 19 horas e 30 minutos, declaro aberta a presente audiência pública destinada à discussão do fim da intervenção da Prefeitura Municipal sobre a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Registro também que a audiência pública foi convocada pela Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social dessa casa, que é composta pelos vereadores Dr. Rodrigo Salomão, presidente, doutora Márcia Santos, relatora, e o Dr. Luiz Flávio, que é membro. Agradeço a presença aqui do secretário de Governo, Celso Florencio, e também a gente está esperando, não sei se vem aqui, os representantes da Irmandade de Jacareí, a Maria Luísa Porto Melo, foi feito o convite, e dos demais vereadores presentes, a Lucimar e o Juarez. Passo agora a palavra aos vereadores dessa comissão para as considerações iniciais, caso queiram. Boa noite a todos. Bem-vindos, então, para esta noite, para a gente poder discutir, então, no término, como falou o Rodrigo, da intervenção de tantos anos da Santa Casa. Espero, com a presença aqui do secretário do Governo, com a comissão aqui, e com as pontuações dos presentes aqui no plenário, possamos ter uma noite rica e proveitosa e esclarecedora. Obrigada. Flávio. Quero cumprimentar o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Dr. Rodrigo Salomão, a integrante também, a vereadora doutora Márcia, o nosso secretário de Governo, Celso, e todos que estão presentes. Mas eu acho de extrema importância essa iniciativa, porque nós estaremos aqui e tenho certeza que não será a única oportunidade para que a gente possa discutir um assunto muito relevante para a cidade, né? Não é só o fim da intervenção, mas é como é que se dará esse fim. Transição, equipes, porque, na verdade, o que está por trás dessa decisão são pacientes, são famílias que dependem do atendimento da Santa Casa. Então, eu penso e julgo como uma decisão extremamente difícil de ser tomada e, ao mesmo tempo, carregada de responsabilidade. Então, talvez teremos outras oportunidades para que a gente possa ir mais a fundo, para que o município possa tomar essa decisão de forma mais tranquila e resguardar aí o atendimento dos pacientes da nossa cidade e também de outras cidades vizinhas que acabam utilizando a nossa rede de saúde. Parabéns pela iniciativa, vereador Rodrigo. Obrigado, Luiz Flávio. Essa será a primeira. É um processo que vem gerando dúvidas na nossa cidade. Também quero reiterar que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara e dizer que esse é um processo muito complexo. Talvez seja uma das decisões mais importantes desse nosso governo. Então, eu como líder de governo aqui, acho que tem vários assuntos, várias interrogações que ainda pairam na nossa cabeça. Por isso pedir para o Celso vir aqui explicar como está acontecendo esse processo. Acho que tem muita coisa para ser discutida, principalmente aqui hoje, para passar uma tranquilidade para os funcionários da Santa Casa. Porque, lógico, que a gente sempre vai visar um melhor atendimento para a população de Jacareí, mas essa comissão, essa casa, ela também vai zelar pelo emprego das pessoas que hoje estão lá, e a gente precisa, Celso, entender todo esse processo e como será feita essa transição. Então, agora eu queria convidar o nosso secretário de Governo, Celso Florencio, para que fizesse uma explicação de como surgiu a ideia e que pé está. Não, posso falar daqui?
Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo, Márcia, Luiz Flávio, Juarez, Lucimar, todos presentes aqui. Como você mesmo disse, acho que talvez esse seja um dos assuntos mais complexos e mais importantes dessa gestão. Primeiramente, acho que a gente tem que começar contando um pouco da história, o que é essa intervenção. Hoje, a Santa Casa, desde 1850, quase 170 anos atrás, ela foi fundada por uma irmandade oriunda da sociedade civil de Jacareí, boa parte ligada à Igreja Católica, né, mas não necessariamente, que geria a Santa Casa até 16 anos atrás. A Santa Casa tinha problemas financeiros, problemas de gestão, e há 16 anos atrás, no governo Marco Aurélio, foi feita uma intervenção jurídica na Santa Casa. Ou seja, é algo que é muito difícil juridicamente de se parar em pé, que é o poder público entrando numa entidade privada, assumindo essa entidade privada, né, um poder de mandato judicial. E, a partir de então, a Prefeitura passa a ser o interventor da Santa Casa, né? A Irmandade ela é retirada, né? Os reais proprietários, né? Assim pode-se dizer, mas os responsáveis pela Santa Casa, né, por mais de um século, são retirados da administração, são levados, né, para escanteio, e a Prefeitura passa a gerir a Santa Casa. O processo de intervenção, ele tem que, se naquele momento havia um contexto de dívidas e problemas, ele tinha que ser transitório. Intervém, resolve o problema, sai. O problema é que a gente está há 16 anos intervindo sobre uma entidade privada. A Santa Casa é um CNPJ privado. Não tem cabimento o poder público se usurpar do CNPJ da Santa Casa. Então, precisa ser resolvido essa questão da intervenção. O poder público precisa, de alguma maneira, colocar um instrumento jurídico que pare em pé, né, que seja viável até mesmo para conseguir garantir mais qualidade no atendimento da Santa Casa. O Rodrigo e a Márcia, como médicos, né, pode perguntar, mas por que isso não foi feito antes, né? Os 2 primeiros anos, a gente precisou colocar a Santa Casa para parar em pé. Né? Foi um trabalho longo. Santa Casa, né, sempre estava nas páginas policiais do jornal, mesmo com a intervenção. E hoje a Santa Casa tem um atendimento muito bom pelo próprio retorno dos pacientes. Né? A gente conseguiu, é um hospital público, é um hospital que tem problemas, mas tem atendido muito bem a cidade. Então, a gente agora, que está numa posição um pouco mais confortável na questão de atendimento, a gente pode vislumbrar um arranjo institucional que seja coeso e que faça sentido no ambiente jurídico, porque hoje a intervenção não faz sentido juridicamente. Então, a Irmandade é uma organização da sociedade civil da cidade que precisa ter o seu valor respeitado. O que acontece é que a Irmandade ficou 16 anos fora da Santa Casa. Né? E ela, por estar fora da Santa Casa, a Irmandade vivia em função da Santa Casa. A Irmandade também não se renovou. Então, se você fecha uma janela, você abre 16 anos depois, essa janela tem uma diferença muito grande. Então, hoje, em que pé que nós estamos? Estamos tentando reestruturar, né? Na verdade, a Irmandade por si só, a gente começou as conversas, mas hoje a Irmandade está tentando se reestruturar para que a Irmandade possa, mais à frente, dar uma segurança jurídica para a Prefeitura de que pode receber a Santa Casa de volta e garantir que a evolução nos atendimentos que ocorreram nos últimos 2 anos não tenha um retrocesso. Então, tem 2 coisas. A Prefeitura não devolve a Santa Casa para a Irmandade se não houver segurança jurídica, né, e segurança institucional de que os atendimentos serão mantidos. E por que a Prefeitura... porque os doentes são nossos, né, os atendimentos são da Prefeitura. Hoje, o ano passado, em 2018, a Prefeitura injetou na Santa Casa 39 milhões.
Só 11 milhões foram recursos de transferências do SUS, né? Os outros 28 milhões foram recursos exclusivos do Tesouro Municipal, da arrecadação municipal. Então, a Prefeitura, para conseguir garantir os atendimentos e que seja feito de uma forma de qualidade, ela precisa vai precisar continuar aportando dinheiro na Santa Casa. E para ela continuar aportando dinheiro, ela precisa que a Santa Casa demonstre, a Irmandade demonstre que tem condições gerenciais de continuar dando um bom atendimento aos cidadãos jacarienses. E, por outro lado, a questão dos funcionários, né? É importante deixar claro, né, que os funcionários, eles são funcionários da Santa Casa, né? Alguns com vínculos de décadas. Então, a Irmandade não pode chegar e demiti-los, né? Alguns, né, pode ser que tenha, como qualquer organização privada, pode ter uma reestruturação, mas não existe nem corpo técnico na cidade que substitua de uma hora para outra. Então, qualquer arranjo institucional que a Irmandade venha a ter para fazer a gestão da Santa Casa, ela vai ter que utilizar o corpo técnico, seja de médicos, enfermeiros, funcionários existentes. Não tem outra condição, porque não tem pessoas qualificadas no município e tem que se respeitar essas pessoas que, em momentos de intervenção, em momentos de irmandade, estiveram presentes contribuindo com a saúde do município. Então, acho que esses dois pontos tem que deixar bem claro. Não tem devolução à Irmandade. Se a Irmandade não se mostrar forte o suficiente para poder assumir, e isso é muito importante, porque a Irmandade hoje, né, a Irmandade está envelhecida, né, passou 16 anos longe da Santa Casa, né? Então, você meio que perde o tato. Então, as pessoas da Irmandade precisam tomar propriedade também do que é a gestão da Santa Casa. E, segundo, tem que ter respeito aos funcionários, né, ao corpo técnico, ao corpo clínico, porque senão você não consegue nem parar a estrutura do hospital em pé. Né? O hospital em si, o grande bem do hospital, são as pessoas que ali fazem o serviço de saúde. Seus funcionários, seus enfermeiros, né, o pessoal da administração, os médicos, todo o corpo técnico do hospital que faz a saúde da Santa Casa. Acho que esses dois pontos que é importante deixar bem claro. Celso, eu queria que você falasse para a gente como está o andamento desse processo. Como será feito? Se é a Irmandade que vai tocar, se ela vai ter que ser orientada a ter um contrato de cogestão com alguma OS, como é que vai funcionar isso daí? Então, agora o que precisava, né? A gente estava falando da Irmandade. A gente demorou 6 meses aqui para conseguir juntar a um número suficiente de irmãos para que eles pudessem fazer uma assembleia e eleger uma diretoria. Então, o primeiro passo foi dado. Então, hoje a Irmandade possui uma diretoria. Agora, essa diretoria, né, precisa tomar propriedade, né, e não propriedade da Santa Casa. A Prefeitura hoje continua intervindo na Santa Casa. Hoje a Prefeitura é responsável, não mudou nada com a eleição da Irmandade, né, na gestão da Santa Casa. Agora, a Irmandade precisa, né, se fortalecer, tomar pé da situação e propor à Prefeitura, né, mas aí é feito, né, em 4 mãos, um arranjo institucional que a gente amarre, né, a qualidade do serviço. A Prefeitura continua garantindo o repasse financeiro à Santa Casa, porque se a Prefeitura não fizer o repasse financeiro que hoje o faz, a Santa Casa quebra, né? Santa Casa, há 16 anos atrás, tinha uma dívida em torno de 25 milhões de reais, o valor real, e hoje a dívida da Santa Casa está na casa de 100 milhões de reais. Então, existe um passivo aqui de dívidas trabalhistas, tributárias, empréstimos que foram feitos. O último empréstimo foi feito em 2016 de 10 milhões de reais. Hoje a Santa Casa paga 200 mil reais por mês de empréstimo feito há 3 anos atrás. Então, a Prefeitura precisa arcar com essa dívida também. Então, nesse processo, né, de transferência para a Irmandade, a Prefeitura tem que assumir essa dívida, e essa dívida foi contraída, grande parte, no período que a Prefeitura
estava intervindo sobre a gestão da Santa Casa. Então, a Prefeitura é, sim, responsável por essa dívida, né? E até mesmo para assegurar a Irmandade que essa dívida será de responsabilidade do município, à frente tem que vir um projeto de lei, né, para a Câmara e ser votado nessa casa, né? Precisa que essa casa aprove, né, que a Prefeitura seja responsável. A Prefeitura, por si só, não pode assegurar a Santa Casa que vai assumir a dívida, a responsabilidade. Essa dívida precisa ser validada por essa casa. E à frente precisa a gente criar um instrumento que garanta que não haverá perda na qualidade de atendimento. A Prefeitura tem hoje, está dando suporte para a Irmandade, né, vai ser feita a 4 mãos, a gente está vendo o instrumento jurídico que melhor para em pé, né, então a gente precisa, mais isso, estender a conversa ao debate dessa casa, né, a demais membros da sociedade, é que agora a gente está no início do processo. É até interessante a gente realizar outras audiências públicas mais para frente, para ir monitorando como que está o processo de devolução, porque é muito complexo. A gente está falando hoje recursos do Tesouro, né? A gente tem uma arrecadação de 500 milhões de reais, e a gente vai estar assumindo uma dívida de 100 milhões de reais de 16 anos de intervenção da Santa Casa. Então, é muito oneroso ao Tesouro Municipal. Só para ter uma noção, a gente gasta 180 milhões de reais com saúde por ano para manter todo o sistema de saúde municipal, né? E uma dívida de 100 milhões é muito pesada para o município. Então, precisa de um debate grande em torno desse fim da intervenção, né? E esse fim da intervenção vai ocorrer em partes, né? Precisa, né, primeiro resolver essa questão da dívida. A gente está falando de 100 milhões, né, uma dívida muito grande que foi contraída nos 16 anos. Precisa essa casa, né, compartilhar das mesmas decisões, né? Então, a gente precisa alinhar isso e outras audiências públicas têm que ser apresentadas. Se quiser chamar uma audiência pública só de dívida, eu posso vir aqui mostrar, né, grande parte da dívida. Metade das dívidas da Santa Casa é com fisco, né, são impostos federais, estaduais que a Santa Casa está devendo. E, na sequência, a gente precisa amarrar algum instrumento que assegure, né? A Irmandade hoje não tem condições e acho que nem quer assumir a gestão do dia a dia da Santa Casa, então precisa-se criar um instrumento que assegure e criar. A Santa Casa passa a ser uma prestadora de serviços para o município. Como prestadora de serviços, aí precisa criar métricas de... Exatamente, como aos modos do Hospital São Francisco. Márcia, quer fazer alguma pergunta, pontuar? Celso, eu queria que você ilustrasse para o pessoal, dando seguimento no andamento, que tipo de propostas estão sendo aventadas nessa gestão da Santa Casa, né? A Prefeitura será ainda aquele que vai subsidiar a Santa Casa, mesmo porque, como você mesmo mencionou, os pacientes são do SUS, então é de responsabilidade da Prefeitura, e, na prática, ela permanecerá como um hospital municipal, só que não como razão social de um hospital municipal. Mas, de que forma vocês estão pensando dessa gestão e por que optaram realmente na Irmandade e não no que algumas pessoas colocam em relação à municipalização? Por que essa estratégia em relação à outra? Respondendo a sua pergunta, por que da estratégia de devolver a Irmandade? Simplesmente porque é o mais correto. Se você expropriou algo de alguém, você tem que devolvê-lo. Então, a Santa Casa foi expropriada da Irmandade, o caminho mais correto é devolvê-la. Agora, existem outros caminhos que, se não parar em pé a Irmandade, pode seguir, né? Que é o caso da municipalização da Santa Casa. Agora, o problema de uma municipalização é que o custo fixo da Santa Casa sempre vai ser da Prefeitura. Hoje, a cada atendimento, R$ 4,00 do atendimento, 3 são do município
um vem da União. A tabela SUS ela não está corrigida desde a década de 80. Então, isso onera não só Jacareí, todos os municípios, né? Os municípios de São Paulo estão trabalhando na casa de 25, 20, nós estamos com 28, né? Alguns municípios estão chegando a 30% do seu gasto em saúde, sendo que a Constituição determina que seja 15%, porque os municípios é quem de fato estão suplementando a saúde no nível municipal, coisa que deveria ser remunerado pela tabela SUS. Então, o fato da Santa Casa poder ser gerida pela Irmandade, ela poder ter outras fontes de receitas, né, que promovam uma melhoria na qualidade do serviço, sem que necessariamente isso seja custeado pelo Tesouro Municipal, que tem limite, né? O Tesouro Municipal não tem como arcar, né? Então, muitas modernizações da Santa Casa, se ela for bem gerida e bem administrada, né, de uma forma privada, ela pode ter melhorias que o poder público não conseguiria oferecer. Uma vez que o hospital sendo exclusivamente público, o custeio seria exclusivamente do Tesouro Municipal, o qual hoje já é muito comprometido com saúde. Hoje a gente está na casa de 28%. Né? Se você pensar que você tem 28% para a saúde, 25% mínimo constitucional para a educação, né? Mais os custos fixos de salário, sobra pouquíssimo para investimento. E no momento de crise, como a gente está vivendo, onde você tem uma retração de receita, é muito difícil você administrar um aumento do gasto de saúde. Então, a gente já teve um aumento considerável, né, sobretudo com a abertura do UPA. Né, a gente está falando de investimento anual para custeio do UPA de 22 milhões de reais, sendo que só 8 milhões de reais voltam do governo federal. Então, a gente precisa achar um arranjo, e me parece ser mais viável, que a Irmandade, assumindo gerencialmente, com uma estrutura gerencial melhor, mais facilitada do que o poder público, possa oferecer um serviço melhor à população, pode oferecer investimentos melhores que sirvam tanto para o público quanto para o privado. Você também perguntou a questão de modelos, né? A gente tem a questão que a gente gostaria de trazer faculdade de medicina para próximo da Santa Casa, né? Porque o que acontece quando você traz uma faculdade de medicina, quando o hospital passa a ser um hospital-escola? A qualidade vai lá em cima, porque você é atendido por um médico, um professor e um aluno, né? Ao contrário de um hospital normal, onde você é atendido exclusivamente por um médico, quando você é atendido no hospital-escola, você está ali com um médico, um professor e um aluno. Então, a melhoria no serviço é muito grande. Você ter uma instituição de ensino por trás de um hospital, você assegura uma qualidade muito maior ao munícipe jacareiense, que é essa a nossa intenção. Então, a gente quer trazer, né, a gente tem algumas faculdades de medicina na região, a gente quer trazer elas para perto nesse processo de reestruturação, para que elas possam utilizar a Santa Casa como, né, polo de ensino, e que os atendidos pela Santa Casa sejam beneficiados com uma melhora no atendimento. Isso é muito importante, a gente está falando, até para desmistificar alguma coisa. Está ali o Germano, que é da faculdade AMB Morumbi, e dizer que a faculdade, não vai deixar bem claro, Celso, a faculdade não tem nada a ver com a gestão que será feita na Santa Casa. Os alunos poderão ir lá para fazer estágio, junto com os preceptores, os médicos lá. O foco da faculdade é atuar na saúde básica, sobretudo no programa de saúde da família. Eles têm a intenção de criar aqui residência na saúde da família, trazer para nós preceptores. Então, assim, a gente vê andando nas ruas e conversando com a população, vou ser atendido agora só para o aluno. Não é isso. Não é isso. A nossa briga vai ser constante aí para melhorar o atendimento. E outra coisa, Celso, já disse para você, já disse para o Isaías, eu tenho uma visão um pouco menos romântica da coisa. A palavra final vai ser de nós, vereadores. Porque se essa casa não autorizar a prefeitura assumir esse empréstimo de 100 milhões de reais, nada disso acontece. E como nós já conversamos, nós precisamos entender, eu particularmente quero entender muito bem, isso talvez seja
a decisão mais importante do nosso mandato. Então, a gente tem que entender muito bem quais serão as garantias e as contingências desse contrato. Eu acho que tem outras formas que a gente poderia discutir. Hoje, do que se sabe, a dívida de 100 milhões, parte disso pode ser questionado. Isso. Muito desse período foi por conta, quando vinha eu, a Márcia, falar da perda do SEBAS, do certificado de filantropia, que a gente ia para Brasília tentar reverter isso, né, Márcia? Muito dessa dívida cresceu nesse período, quando a Santa Casa perdeu esse certificado de filantropia. Com isso, ela perdeu os incentivos fiscais que se dá aos hospitais filantrópicos, por isso essa dívida aumentou substancialmente nesse período. A gente não pode esquecer que a Santa Casa, hoje, ela também tem tem imóveis na cidade, que era muito comum as famílias doarem os imóveis para a Santa Casa. O patrimônio chega a perto de 30 milhões de reais, pelo que foi avaliado. Isso, um pouco menos. Se, para a gente pensar, e nós vamos discutir isso aí junto com a população, se a gente liquida a Santa Casa e municipaliza, nós podemos vender esses imóveis e quitar parte dessas dívidas. Então, parte desses 100 milhões de reais, se a gente negocia o imposto, que acha que a gente abate aí uns 30 milhões, 20 a 30 milhões. O que é contestável na parte de imposto, a gente está em casa de 23 milhões. Metade do que é de imposto. Isso. Então, se a gente fala em 23 milhões, uma queda de 23 milhões de imposto, vamos colocar aí mais 20 milhões, 25 que seja. Nós estamos falando que a gente consegue, municipalizando, de vez de devolver para a Irmandade, derrubar essa dívida em 50%. E são 50 milhões de reais, e eu acho que nós temos que levar em consideração isso. Isso não vai impedir da gente fazer um contrato como esse, fazer alguém para pegar uma entidade para fazer essa gestão, mas não via Irmandade, via município. Então, eu acho que o assunto é bem complexo, por isso fiz questão de convocar essa audiência pública. Volto a falar, talvez seja o ato mais importante do nosso mandato e nós temos a obrigação de partilhar isso com a população de Jacareí. Viu, Celso? Então, falei um pouquinho. Você quer falar alguma coisa, Luiz? Não, eu também caminho nessa linha de entendimento, né? Porque a Santa Casa hoje é o único hospital que ampara os munícipes, ampara as cidades vizinhas, e na medida em que a gente entrega essa política de atendimento, a Irmandade, de uma certa forma, o município deixa de ter um certo controle nessa política de saúde específica, né? Eu acho que hoje a saúde pública já é bem diferente do que era quando se formou as Santa Casas, né? Que eram ali locais onde se praticava a caridade, não havia, na verdade, uma política de saúde, né? E hoje, não só a Santa Casa mudou, como a cidade de Jacareí mudou. Né? Posso só complementar um negócio, Luiz? Na verdade, hoje nós precisamos entender que nós temos uma medicina muito diferente do que a gente tinha há anos atrás. Uma medicina hoje de alta complexidade. Antigamente, as Santa Casas eram sustentadas basicamente com doações. Mas o paciente que internava, o que você tinha para usar no passado? Uma penicilina, uma dipirona. Os remédios eram restritos. Hoje nós temos medicações que custam mais de 100 mil reais, uma dose. Um acidentado de moto aí que precisa de uma órtese, tem próteses que custam mais de 100 mil reais. Hoje não cabe mais um atendimento aí de caridade. Não sobrevive um atendimento de caridade como era no passado. Hoje a responsabilidade do atendimento médico, principalmente nos nossos hospitais municipais aqui, que hoje a Santa Casa considera um hospital municipal, é responsabilidade do município. Não se sustenta um hospital SUS que atenda SUS somente com dinheiro de doações. O Geraldo está ali, que é do Hospital São Francisco, sabe muito bem disso,
E o São Francisco, além da receita que recebe do SUS, isso eu vou falar publicamente aqui para desmistificar certas coisas também, e porque quando chefiava a maternidade, tinha acesso ao número dos hospitais. Vou dar um exemplo do pronto-socorro nosso obstétrico lá. Um prejuízo para o Hospital Juarez de 90 mil por mês. Então, assim, quando vai dinheiro lá para o Hospital São Francisco, mandou dinheiro do SUS para lá e atende convênio. Não, gente, é o contrário. E pode abrir as contas do hospital. Retira dinheiro do que lucra no convênio para tapar o buraco do SUS. Desculpe cortar sua fala. Não, imagina, eu acho que é um debate inicial e eu vejo isso com bastante preocupação, né? Porque eu penso que a gente não pode ter opiniões fechadas antes da gente entender e compreender a questão. Então, eu espero que nessas próximas audiências públicas nós tragamos aqui números, né, de repasse, de atendimentos, né, de cirurgias, porque são com base nesses elementos é que nós vamos encontrar o caminho mais adequado. Mas a questão que está posta na forma conceitual é o quê? O município abrirá a mão desse atendimento à Irmandade? É ela quem vai gerenciar, né? Que vão haver os repasses, mas pelo que você está colocando, é a Irmandade que passará a fazer a gestão dos recursos, né? Então, de forma conceitual, é isso. O município se retirará da Santa Casa? Qual é que é a participação do município, né? Vamos ter aí, se caso for aprovada a intervenção, um período em que haveria ali uma gestão compartilhada entre o município, entre a Irmandade, entre a faculdade. Então, acho que esse modelo que ele precisa ser discutido, que nós não vamos definir na noite de hoje aqui, né? Eu acho que serão necessárias muitas e muitas discussões, envolvendo não só a população, mas também as pessoas que atuam no hospital, para que a gente possa, então, ter elementos e dados mais palpáveis para poder formar opinião, né? Eu sou sempre otimista, eu acho que as discussões precisam ser levantadas e a gente amadurecer discussões para chegar a uma decisão melhor, que não é uma decisão do vereador Rodrigo, do prefeito Isaías, né? É uma decisão do município de Jacareí. E aí nós precisamos ter muita cautela. Só para complementar, outro caminho, né, que os vereadores falaram, é a questão da municipalização passa por uma dissolução judicial da Santa Casa, né? Então, tem que ir para a justiça, né? É um processo jurídico, né? Então, também, ambos os lados, nenhum dos lados é fácil, né? Então, por isso que a gente tem pontuado e a gente está abrindo a discussão, né? O mais correto é devolver, né, para a Irmandade, porque o patrimônio é privado, mas o município não vai devolver, como eu disse inicialmente, se não houver uma amarração que assegure o atendimento ao cidadão jacariense. E a Santa Casa de Jacareí, sem o município, quebra totalmente, porque hoje quem assegura o financiamento da Santa Casa é o município de Jacareí. Então, ambos estão muito amarrados. A questão é que a gente vai decidir, né, tanto o legislativo quanto o executivo conjuntamente, é qual a melhor saída, pontuando todas as questões legais de uma dissolução judicial, que passaria por leilões de bens da Santa Casa, né, para que sejam quitados os credores, que vão desde fornecedores, acordos trabalhistas, dívidas judiciais, financiamentos, você tem de tudo, né? Esses bens não liquidam nem 30% das dívidas, tem 20% aí que é contestável, né? Esses 20% é contestável, já está judicializado, então depende de uma judicialização, uma decisão judicial, né? O prefeito esteve em Brasília recentemente, conversou com o ministro da Saúde para que, porque o Ministério da Saúde pode, via Procuradoria-Geral da União, fazer uma resolução interna, né? Porque o que houve, essa dívida contestável, né? Para o pessoal entender, a Santa Casa, sendo um hospital filantrópico, e o custo da Santa Casa é 1/3 de despesas fixas, 1/3 médicos, 1/3 folha de pagamento. Na folha de pagamento, que é mais de 1/3 das despesas da Santa Casa, se ela for uma entidade filantrópica
possuidora do SEBAS, que é um selo do Ministério da Saúde de filantropia, ela não paga uma série de impostos relacionados à folha, né? Então, isso, ao longo do tempo, é muito significante, né? Então, você imaginar que hoje a Santa Casa tem uma folha de 1,5 milhão, você descontar aí 15% de impostos, você está falando de quase 200 mil por mês, né? Aí, se pegar em 10 anos, você tem um volume muito considerável de recursos. Então, o que acontece? Nesse período, a Santa Casa não pagou esses impostos, mas também era questionável, porque ela continuou, mesmo não tendo o selo de filantropia, ela não deixou de ser um hospital filantrópico. Ela continuou sendo atendimento quase que exclusivo SUS, porta aberta, saúde pública. Em nenhum momento ela deixou de ser filantrópica. Ela só não tinha mais o selo de filantropia, né, que foi feito até um esforço político junto ao Ministério da Saúde, em 2017, para recuperar esse selo de filantropia. Então, é isso que tem que deixar muito claro. Só que isso não é uma decisão do município, passa por uma decisão da Procuradoria-Geral da União ou uma decisão judicial reconhecendo que essa dívida não é devida à Santa Casa. Agora, demais dívidas com fisco, fornecedores, essas dívidas vão ter que ser pagas de algum jeito, né? Seja via liquidação dos bens, e o município municipalizando a Santa Casa, essa dívida passa automaticamente para o município. Então, de qualquer forma, o município assume a dívida, né? Isso, mesmo porque essa dívida é do município. Ela foi contraída no CNPJ da Santa Casa, mas a dívida é do município. Então, o município não pode se eximir, né? Durante esse período de 16 anos de intervenção, o município contraiu dívidas no CNPJ da Santa Casa, né? E agora não pode falar, não, o CNPJ é da Santa Casa, não me pertence. Bom, mas tem que ser muito, muito bem avaliado, né? Acho que para frente a gente pode até fazer um comparativo, né? Os prós e os contras, né? De uma solução judicial ou né? Da evolução da Irmandade. A gente precisa avaliar, né? Até mesmo se a Irmandade quer receber a Santa Casa, né? Porque isso é importante. A Irmandade não tinha nenhuma diretoria, né? A gente precisava que ela tivesse uma diretoria, né? Se a Irmandade vira amanhã e fala não queremos receber a Santa Casa, que pode ser muito factível isso, né? São pessoas que estão 16 anos longe da Santa Casa está endividada, né? Foi contraído muitas dívidas no CNPJ da Santa Casa, a Irmandade pode falar não quero receber isso, e daí automaticamente já passa para o município, né? Se dissolve a Irmandade e passa para o município. Então, tem uma série de caminhos que a gente precisa começar a trilhar, né? E discutindo. Acho que a gente pode fazer uma agenda aqui de audiências, né? Para a gente ir pontuando. Os dados que você falou, Luiz Flávio, se quiser, na próxima eu trago, tem todos eles, de atendimento, dívida aberta, a gente abre a dívida, mostra o que é o quê, quantos atendimentos são convênio, que é uma mixaria, mas existe, sobretudo os que são levados via SAMU, porque o SAMU preferencialmente leva para a Santa Casa, né? Então, a gente pode abrir todos esses dados, né? Abrir as fontes de receitas, demais fontes de receita da Santa Casa, que é basicamente exclusivamente SUS, mas a gente abre todos os dados para garantir maior transparência no processo. Todos os dados que vocês quiserem podem solicitar para a gente assegura maior transparência no processo. Eu acho que eu vou abrir para os demais vereadores, mas assim, é uma situação muito complexa e difícil. Quando nós assumimos a Santa Casa em 2017, o déficit mensal chegava a R$1.650.000. Hoje, o déficit mensal está em R$250.000. E mesmo a gente não dá mais para ficar nessa situação se nós não resolvermos esse passivo, que toda hora é bloqueio judicial nas contas da Santa Casa. Por exemplo, os médicos da Santa Casa, nós médicos que trabalhamos, o mês passado não recebemos o nosso salário de forma integral. Foi pago 30%, foi pago 40%, ontem pagaram mais 30% e o restante dos 30% só no próximo dia 20, quando vem o outro pagamento. Então, assim, realmente
é muita coragem enfrentar esse problema, mas nós temos a obrigação de fazê-lo, viu, Celso? E dar uma solução. Quero abrir agora as perguntas para os demais vereadores. Alguém quer? Boa noite a todos. Eu vou me policiar para não entrar em devaneios, porque é bem complexo mesmo. Primeiro, eu queria registrar aqui que a ausência da diretoria da Irmandade e também a superintendência de Santa Casa. Acho que eram atores importantíssimos para estar aqui nessa roda com a gente, vista que pelo teor da importância e da decisão de se pensar bastante, se discutir bastante, né? É a primeira, mas mesmo assim eu estou sentindo essa falta desses atores aqui. Entendendo que a Santa Casa é o hospital público da cidade. E daí você vem agora retomar a questão da Irmandade, que ficou 16 anos fora, né? E a Prefeitura Municipal, ela tem uma segurança jurídica, ela tem, não tendo, assim, ela não tem sobra no orçamento, mas ela vem suprindo as emergências da Santa Casa, que nem foi tocado aí, todo mundo sabe que o SUS, ele tem uma tabela de pagamento muito defasada há décadas. A Irmandade está chegando agora que se formou a diretoria. Então, ela não tem um fundo, né? Então, eu entendo que a Prefeitura, nesse sentido, ela será uma fiadora permanente da Santa Casa. Embora a gente sabe a história da Santa Casa, que completou muitos anos aí, a gente viu o amor e a doação da Irmandade para manter esse hospital público, né? Hoje a gente vê que tem que se pensar também não no que ela vai assumir agora, não no que ela tem de patrimônio. Eu estou pensando na estrutura, inclusive o predial mesmo, né? É um prédio muito antigo. A gente, quando passa a noite lá com o paciente, a gente vê que precisa fazer uma reforma emergente por conta que a canalização, a tubulação, tudo antiga. Então, quer dizer, não é simplesmente eu vou fazer um contrato agora, assumir a dívida agora, mesmo mesmo vendo a sua explicação, Celso, da parte econômica, que a prefeitura vai ajudar nesse equilíbrio todo, mas eu penso que é uma coisa muito séria. Então, aqui, eu gostaria de ver a Irmandade aqui, porque eu queria saber essa parte jurídica da Irmandade, porque ela vai ter um CNPJ, ela vai ser uma instituição filantrópica que vai estar dentro de Santa Casa, mas ela vai ter que ter se está tudo atualizado, se vai ter fundo. A gente sabe que não tem fundo, não tem reserva para assumir isso. E aqui se tem que ressaltar que a Irmandade vai ser muito corajosa. E agora não é só olhar o lado do amor, o lado de... Eu não tenho dúvida que eles vão fazer as coisas com muita determinação, com muito amor, com muita eficiência. Eu não tenho dúvida disso, né? Você comentou que é meio velha guarda a Irmandade, mas é mesmo, porque tem muitas pessoas que estão ali há quantos anos que estão se doando dentro de Santa Casa. Então, então a gente fica assim, nesse momento, a gente fica muito nessa dúvida, como que será esse tratado aí, porque é preocupante o montante da dívida, 100 milhões é 100 milhões, né? Então, eu acredito que vai ser uma parceria compartilhada por muito tempo. Eu acho que é um casamento aí, né, por conta que a gente sabe que a responsabilidade do poder público enquanto da assistência para o cidadão jacariense na parte de pronto-socorro, de emergência, então, assim, precisa muita discussão mesmo. Então, aqui eu estou colocando assim no lugar como se fosse o cidadão, meu eleitor lá atrás. Porque aí essas dúvidas que nós temos, né, ainda não está muito bem clara. A gente sabe que é complicado, que é importante e é uma decisão difícil.
Só pontuando, não falei que é vale a guarda. Falei que envelheceu, porque 16 anos é muito tempo, né? E ficou 16 anos, você fechou uma porta, você abriu ela 16 anos depois, né? Você foi totalmente retirado da gestão, passa-se 16 anos, abre uma porta. Então, as pessoas que estão, elas perderam o tato de gestão do hospital. Então, é um processo, não é algo que vai ser feito da noite para o dia, não vai ser feito de forma irresponsável, se é que vai ser feito essa entrega, né? Aqui a gente iniciou um processo, né? É um processo que precisa, né, a prefeitura ter segurança de que o atendimento será mantido na qualidade que é oferecida hoje, no mínimo, né, na qualidade, a intenção é que melhore. Então, a prefeitura precisa ter essa segurança de que não haverá perdas nos atendimentos, né? A própria Irmandade precisa querer retomar isso, né? E essa casa precisa aprovar também esse arranjo. Então, não é algo da noite para o dia, não pode ser feito da noite para o dia, é irresponsável fazer da noite para o dia. A gente começou, está 16 anos parado, a Irmandade precisa retomar, a Irmandade foi feita uma diretoria agora, né? As pessoas precisam, antes as pessoas tinham um vínculo, né? As pessoas frequentavam, as pessoas se conheciam, um frequentava a casa do outro. Quando você rompe a gestão da Santa Casa, essas pessoas perdem um vínculo entre si. Então, essas pessoas precisam recuperar a afinidade entre si, até mesmo para decidir se querem receber a Santa Casa de volta. A prefeitura pode até querer devolver, mas eles precisam aceitar também. Então, tem que deixar... Isso é um processo longo, um processo que vai ser construído, né? E a prefeitura nunca mais sai da Santa Casa, né? Porque não existe a possibilidade de manter o atendimento da Santa Casa sem os repasses da prefeitura. Não existe essa possibilidade, né? Com a tabela SUS, Santa Casa não sobrevive. A Santa Casa precisa, para se manter como hospital público, né? Oi? A questão é a seguinte, né, que acho que é importante colocar, é que nós não temos um hospital público de retaguarda, né, diferentemente de São José dos Campos, em que a Santa Casa hoje ela atua nos convênios, atua numa outra trincheira, né? E aí, enquanto o município não tiver um hospital público, né, não há como o mesmo município sair, porque a gente utiliza a Santa Casa exatamente pela ausência do hospital público municipal. A Santa Casa é o nosso hospital público. Isso, a gente... Santa Casa é o nosso hospital público. Exatamente. Agora, o município não construiu, né? Nós não construímos um hospital público. Não, né? não. E aí não é possível o município também sair da Santa Casa, né? Porque... Não, mas em nenhum momento o município está pensando em sair da Santa Casa, né? Tem que ficar bem claro para a população, né, dessa dúvida. A Santa Casa de Jacareí é Hospital Municipal da Vila Industrial lá em São José. Às vezes a gente confunde com outro nome, por ter o mesmo nome Santa Casa, o foco da Santa Casa é totalmente outro. Eles investem muito na parte de convênio, atende SUS, sim, mas o atendimento de secundário e terciário. Os convênios, sobretudo da Santa Casa de São José, deve ter alguma coisa a nível municipal, mas o foco maior é aqueles convênios com o governo do Estado, tanto que o governo do Estado já fez vários investimentos lá. Então acho que essa questão tem que ser colocada, né? O que a gente está tratando aqui é mais uma questão jurídica, da questão da intervenção judicial que foi feita, mas em momento nenhum a gente está questionando a Santa Casa como hospital público do município. A Santa Casa e vai continuar sendo um hospital público do município. Isso sem sombra de dúvidas. Seja quem esteja gerindo, né? Seja o município, seja a Irmandade. A Santa Casa é o hospital público do município. O que a gente está tratando é a resolução de um problema jurídico, que é a intervenção judicial que foi realizada 16 anos atrás. É disso que a gente está tratando, mas em nenhum momento a prefeitura sai da Santa Casa sem que seja assegurado a qualidade, né, e o serviço público oferecido pela Santa Casa, que a Santa Casa continue oferecendo o mesmo serviço na mesma qualidade e também que seja dada uma retaguarda aos funcionários, né, e ao corpo técnico da Santa Casa, que teve todo esse tempo, que há décadas, está lá trabalhando e fazendo saúde pública no município.
Então, em nenhum momento, esses dois lados, seja, né, as pessoas que hoje fazem a Santa Casa, ou seja, o munícipe jacarense que hoje tem a Santa Casa como seu único hospital público, nenhum desses lados, o município não termina a intervenção sem que esteja segurança de que ambos os lados estejam precavidos. Eu Juarez, alguma só pergunta? queria, em suma, dizer que eu fico feliz dessa abertura de discussão desse assunto, por conta que nós sabemos que a Irmandade saiu sentida, porque praticamente chegou, olha, vamos tirar isso daqui de vocês. Então, eu fico feliz com essa maturidade de abertura de discussão, sem pressa, para que a sociedade entenda, para que nós, legisladores, entendamos essa discussão, porque saúde pública é coisa muito séria. É só ponderando, né? As pessoas, o Simar ponderou a questão da Irmandade estar rescindida. Foi muito difícil trazer a Irmandade, porque a forma que foi feita, do dia para a noite, se conseguiu uma liminar judicial de intervenção, chegou-se com a Guarda Civil e se retirou a Irmandade à força da Santa Casa. Eles foram tirados do dia para a noite, sem nenhum prévio aviso, foi com a guarda e mandato judicial, e do dia para a noite a Irmandade foi expulsa da Santa Casa. Então, essa foi muito trabalhoso, inclusive o prefeito conversou com os irmãos de grupo de 5 em 5, e foi muito difícil quebrar esse ressentimento que a Irmandade, que tem o seu papel histórico na sociedade jacariense, né? E por mais que a saúde tenha mudado, ela foi responsável durante muitos anos pela prestação única de saúde pública no município. E foi muito difícil quebrar esse gelo e esse trauma que a Irmandade tinha com o município. Fez alguma pergunta? Eu vou passar os dois vereadores, daí nós vamos abrir para a população participar. Boa noite a todos. Celso, agradecer a presença aí. Eu confesso que eu vejo também com muita preocupação, porque a prefeitura interviu lá atrás, né, em 2003, é isso? Isso. 2003. Interviu por quê? Porque não estava bem a situação da Santa Casa na mão da Irmandade. E agora volta, por exemplo, para a mão da Irmandade de novo. Essa é uma preocupação nossa. Será que a gente não vai dar uma volta ao passado e ter que, de novo, fazer uma intervenção? E ainda mais como quando você comenta, e é verdade, que a Irmandade ficaram 16 anos afastados. Então, meio que perderam a experiência que tinha ali, né? E vai ter que adquirir outra experiência. Porque, com certeza, são outras pessoas, eu acho que a maioria deles, né? Como você mesmo citou, que é uma Irmandade envelhecida, não é isso? O Celso, mais uma pergunta também. Quando houve a intervenção, de quanto era a dívida? E em 2017, por exemplo, quando a gente assumiu aqui, estava em quanto essa dívida para chegar hoje em 100 milhões? Essa dívida estava... Em 2003, quando houve a intervenção, ela estava na casa de 25 milhões, dinheiro de hoje, valor real. Em 2017, ela se aproximou dos 99, 100 milhões. A gente já pegou na casa dos 100 milhões. A gente conseguiu, né, estabilizar, como o Rodrigo disse, o déficit. O déficit hoje está próximo de zero. Então, a gente está mantendo o patamar da dívida, mas a dívida saltou, e sobretudo em 2014, 15 e 16. Em dezembro de 16, a dívida saltou de 90 para 100. Foi feito um empréstimo com a Caixa Econômica Federal, em novembro de 2016, de mais de 10 milhões de reais. Então, deu um avanço ainda maior na dívida. Então, a dívida saiu de 2003 de 25 milhões, chegou em 100 e está estacionada nisso. Uma das coisas que ajudou a estacionar, além do corte de vários contratos, né? Dona Elisete, que é interventora, pode citar vários,
mas também o UPA foi retirado da Santa Casa quando ele foi para o Dr. Telmo e se manteve o repasse para a Santa Casa. Então, em valor real, a Santa Casa teve, teve atendimentos transferidos para o UPA, mas também não teve corte de repasses da Santa Casa. O Rodrigo ponderou uma questão da... a dívida ela vai dando problemas até na gestão da Santa Casa hoje. Um fornecedor de 3, 4, 5 anos atrás entra com processo judicial, às vezes 10 anos, porque a justiça é demorada, a juíza, o juiz bloqueia as contas da Santa Casa. Então a Santa Casa às vezes tem dinheiro em conta, mas não pode nem pagar porque está tudo bloqueado. Então, essa questão da dívida, esse imbróglio judicial, impacta diretamente na gestão da própria Santa Casa. Agora, você ponderou, a sua preocupação é a mesma da nossa. Houve a intervenção, já havia uma dívida à época, mas a gente não vai devolver a Santa Casa se não houver segurança de que ela vai ser gerida de forma sustentável e para que não se precise intervir novamente. Então, não há possibilidade de fim da intervenção sem que seja assegurado algum instrumento de gestão por parte da Santa Casa. Eu pude perceber que eu, por exemplo, Irmandade, eu no lugar da Irmandade, eu não consegui dar conta com 25 milhões. Aí eu diria agora, como é que eu vou dar conta com 100 milhões? Mas não, o município vai assumir essa dívida. Celso, deixa eu captar aqui que deu uma fugida. Calma aí, que vai voltar. É que eu já passei dos 25 anos, então o negócio deu uma falhada. Era uma coisa muito importante que eu ia citar agora. Mas assim, agora veio. Aí, por outro lado, eu vejo duas coisas importantes também. Uma que eu, Irmandade, não consegui dar conta com 25 milhões. Mas agora, eu não tenho mais a dívida, porque o município vai assumir, e eu também não tenho aquela demanda de pessoas, porque foi para o Dr. Telmo. Então, diminuiu a carga, Eu vejo que o que falta mesmo para a Irmandade talvez seja só para deixar a bem experiência. Claro, é o seguinte: a gestão não será feita pela Irmandade. A Irmandade será devolvido e ela passará a gestão, se isso for acontecer, para uma organização social que está acostumada a fazer essa gestão. Resumindo, é isso. A Santa Casa, a Irmandade não vai fazer a gestão financeira, nada. Isso ficará quando o Celso fala, para a gente deixar bem claro, do contrato amarrado, das garantias, a garantia é essa, de gestão é essa. Então a Irmandade tem que fazer essa parceria com essa OS, por exemplo. Não é a prefeitura, a prefeitura tem que devolver para a Irmandade. O CNPJ da Irmandade, não é? Devolve para a Irmandade e já amarrando um contrato da Irmandade com a OS, é isso? Entendi. Tem mais perguntas? Qual fundo que ela vai pagar a OS? Oi? Com qual fundo vai pagar a OS? Não, é o repasse da prefeitura, o mesmo repasse. Existe uma promessa, uma fala do prefeito, se eu estiver errado, o Celso me corrige, que nós vamos continuar aportando o que é aportado hoje, cerca de 40 milhões de reais por ano. E essa será a contrapartida da prefeitura. É isso. A gestão, se devolvendo, passará a ser da OS que for assumir aí a Santa Casa. Mas isso ainda é algo muito embrionário, tudo por isso que nós estamos sentados aqui para discutir qual é o melhor caminho. Porque o que acontece, Juarez, está todo mundo achando que isso vai acontecer daqui 1 mês, 2 meses. Não vai, é um processo longo. Verdade. E uma coisa que só para encerrar, por isso que eu fiz questão também de perguntar quando nós assumimos a prefeitura, qual era o valor da dívida, porque pelo que o Celso passou, então, desse mandato, desse governo, não se tem aumento da dívida. E se isso foi uma coisa herdada do governo passado, é isso? Isso. Os 100 milhões que existe hoje foi
Foi do governo dado no período de intervenção. da intervenção. Não, eu acho que isso daí a gente tem que ter a gente tem que ser correto e ter muita coragem para falar. Tem aumento da dívida sim nessa gestão. Hoje o déficit mensal ainda é de R$250 mil por mês. Se você ainda tem um déficit mensal de R$250 mil por mês, a gente está crescendo a dívida da Santa Casa ainda em R$3 milhões por ano. Quando nós assumimos, o déficit mensal era de R$1.650.000. Se acrescia 20 milhões por ano estava se crescendo 20 milhões por ano na dívida da Santa Casa. Hoje ainda se acresce 3. Muitas das vezes no final do ano a gente faz aportes para tentar zerar e minimizar isso daí. Então a gente tem que ser. Eu queria muito, de verdade, que essa discussão não fosse uma discussão política. Que a gente fizesse da melhor maneira possível. Volto a falar que vai ser um dos pontos mais importantes, um dos temas mais importantes do mandato de todos nós, e a gente tem que fazer, eu acho que tem que ser um somatório de forças ali, está o pessoal dos integrantes da diretoria do PSL, cumprimento a todos, é muito importante. Hoje eles são governo federal, ajudem, por exemplo, conversando com seus deputados, é um trabalho que vocês podem fazer. Hoje vocês são governo federal, de tentar que, a nível de governo federal, se reconheça essa filantropia da Santa Casa e tentar acelerar esse processo que não depende de nós aqui, depende, a força-tarefa nossa aqui é muito pequena. Então, se a gente juntar esforço, mexer lá em Brasília, a gente pode conseguir aí um resultado daí sim efetivo, que traga resultados aí positivos para a Santa Casa. Mas eu não entendi bem a matemática, doutor Rodrigo, por isso que é bacana esclarecer, que o Celso mesmo comentou, que no 2017 era de 99 milhões, e está aí hoje em 100 milhões, não é isso? A dívida, vamos só esclarecendo alguns pontos, tem um déficit mensal de 200 mil por mês, Rodrigo, mas todo ano, no final do ano, a gente faz um aporte grande na Santa Casa. Nos 2 últimos anos, principalmente para complementar 13º, porque acaba tendo que pagar as dívidas do passado e acaba faltando. Isso, teve um acréscimo pequeno, mas não, está estacionado. A termos reais está estacionado. Na próxima eu trago a curva aqui do gráfico, ela estacionou. A gente está conseguindo estacionar a dívida, principalmente porque você sabe, toda vez que, além dos repasses que a prefeitura faz, quando tem um problema grande que nem bloqueia a conta porque tem fornecedor com decisão judicial e a Santa Casa não tem dinheiro para pagar, quem paga é a prefeitura. Então, além do valor que a prefeitura paga mensalmente para a Santa Casa, a prefeitura já está negociado com os fornecedores em débito da Santa Casa, o Unifarma é um deles, a empresa de lavanderia é outro, que estão com ações movidas na justiça e que a prefeitura já tem negociado diretamente com os fornecedores uma saída amigável para liberar, inclusive, as contas da Santa Casa. O mês passado, a Santa Casa passou muito tempo com as contas bloqueadas por causa desses 2 fornecedores que perderam ações. Então, hoje, a dívida está estacionada assim, existe um pequeno déficit comparado ao valor, mas a prefeitura tem feito aportes pontuais, em muitos casos, que acaba dando elas por elas. Então, algumas das dívidas a prefeitura, inclusive, já tem assumido, porque senão trava. Hoje, o dinheiro da Santa Casa dá para a Santa Casa pagar as contas. Não tem as dívidas do passado, a prefeitura já está honrando algumas coisas, porque senão corta o serviço. Não tem como não fazer isso. Pronto?
Obrigada. Boa noite a todos. Não vou tecer nenhum comentário, porque são esclarecimentos, como o doutor Rodrigo bem falou, é embrionário. Não é? Fazer perguntas é fácil, enquanto não tem todas as respostas. Nós sabemos o problema da Santa Casa, o problema da saúde. Eu já fiz parte também, já trabalhei, né, na Santa Casa. Então, nós sabemos a dificuldade. Quem está do lado de fora é cheio dos palpites, não é? Porque acha que é muito fácil a solução. Se a solução fosse fácil, nós fomos eleitos para isso. Nós fomos eleitos para isso, não é verdade? Para tentar solucionar o problema. Então, eu quero aqui eu gostaria de parabenizar, não é? A iniciativa, que eu acho que é importante, é a iniciativa de querer resolver o problema. Não é? Então, é como eu falei, nós sabemos que não é fácil. Se fosse fácil, nós já teríamos solucionado. Porque eu também... Ué, mas eu não estou entendendo. Mas continuando. Fala diretamente com a gente aqui, então. Pessoal, eu vou abrir daqui a pouco. Olha, posso falar uma coisa para vocês? Eu nem vi quem está aí atrás, tá? Eu estou falando que as soluções, senhor Lino... Não, só vocês querem falar, vocês só sabem discutir. Como eu estava falando... Gente, por questão de ordem, senão Nossa, a gente vai virar uma discussão. Eu acho que esse não é o intuito dessa audiência. Quem é que diz que eu estou falando com vocês? Lino, por gente, favor, vamos andar, que eu acho que eu acho que o assunto é mais pertinente que essa discussão. É mais pertinente, né? Como eu estava falando... Vamos. Pode seguir, Sônia, por favor. Posso? Obrigada. Então, como eu estava falando, nós sabemos que realmente é muito difícil essa situação, não é? Se fosse fácil, a gente já teria tentado resolver o mais rápido possível, porque nós sabemos o quanto as pessoas sofrem, não é? Eu, por exemplo, eu tenho IANSP, né? As pessoas acham que a gente também não depende do SUS. O meu irmão morreu na Santa Casa, a doutora Márcia sabe disso, não é? Meu irmão, infelizmente, faleceu lá. A gente sabe das dificuldades, como que é difícil perder um ente querido na situação. A doutora Márcia ajudou muito meus pais, né? Vou ser eternamente grato com relação a isso. E eu, assim, quero parabenizar vocês pela iniciativa dessas audiências. As audiências realmente têm que ser feitas, porque a população tem que ser esclarecida do que está sendo feito. Ela tem que ter uma resposta do que está sendo feito para resolver a situação da saúde. É isso que eu penso, não é? Então... realmente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu acho que tem que continuar. Eu nunca tinha visto uma audiência antes de ser vereadora, eu nunca tinha participado de nenhuma audiência. Eu acho que tem que ser explanado mais para a população, para elas poderem estar participando dessa audiência, estarem sabendo do que realmente acontece, e a gente está aqui aberto à discussão para escutar soluções, não é? Porque, como eu falei, soluções são sempre muito bem-vindas. A gente não está negando as soluções, justamente para isso que são as audiências, não é? Mas que sejam feitas assim, de uma forma coerente, de uma forma onde a gente se encontre no entendimento para que venha a solução. Que eu acho que é o mais importante é solucionar o problema da saúde, porque realmente a UPA, eu vivo tendo reclamação do UPA, eu vivo tendo reclamações da Santa Casa, não é? Porque as pessoas, elas têm o direito de reclamar e elas têm que reclamar mesmo do atendimento, não é? Porque é o que eu falo, o atendimento tem que ser humanizado. O que falta entre as pessoas é amor, não é? É aquela humanização. Às vezes o atendimento nem precisa ser tão... é demorado o atendimento? É demorado. Outro dia eu fui na Santa Casa de São José, minha mãe estava com dengue, demorou 7 horas o atendimento da minha mãe. Porém, nós somos super bem atendidos lá. Nós somos atendidos com carinho, com respeito, que eu acho o principal entre as pessoas, o respeito. Então, aquelas 7 horas que nós ficamos lá dentro, passou rapidinho. Então, eu acho que além de resolver o problema também financeiro, de aparelhagem, tudo da Santa Casa que necessita um melhor atendimento, eu acho que também tem que ter um treinamento das pessoas para serem mais humanizadas, para que as pessoas possam passar aí por esse período de doença, porque quem procura atendimento médico sempre está doente, né? Sempre tem alguma coisa, ela não vai lá só para passear.
que ela saiba compreender e que a gente possa oferecer para ela um serviço de qualidade. Tá bom? Então, parabéns pela audiência. Eu acho que tem que ter mais audiência e mais participação da população. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Sônia. Agora eu vou começar a abrir as perguntas para a população, mas eu queria começar aqui com o Alessandro, do Conselho Gestor da Santa Casa. Alessandro, Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite demais vereadores. Secretário, eu também fui eleito lá, eu, Juliano Barbarossa, fomos eleitos representando os usuários no Conselho Gestor da Santa Casa. E nós também temos essa preocupação, até já falei com a doutora Márcia, com o Rodrigo Salomão. Sabemos desse problema, dessa intervenção. E, como foi dito aí, em relação à Irmandade, você acabou de citar aí, esse retorno deles, essa inexperiência, podemos dizer assim, porque são novas pessoas que vão assumir, não é como foi antigamente, tá? É o único hospital público do município. Tivemos um problema em Cachoeira Paulista esses dias atrás, que fechou o hospital. E se fechar, não sei para onde vai todo mundo, aqui no município. Eu tenho uns dados aqui. Bom, o déficit que tem anual de 2018 está em R$ 8.503.866,50. Esse foi o déficit do ano passado. Tá? Então, está nessa casa aí o déficit. Bom, mediante um documento que foi passado aqui também, dívida tributária, 63 milhões. Tirando 35%, vai dar os 22 milhões que o senhor disse aí, que dá para negociar essa dívida. Bom, tem um detalhe nessa história toda. Como gera recurso, ela não só depende do Ministério da Saúde, mas sim do Ministério da Fazenda, do Estado, do Ministério da Fazenda Federal, tá? Porque envolve a Receita Federal nessa história aqui toda. Então, é um negócio mais amplo do que só chegar, por exemplo, no Ministério da Saúde e tentar resolver essa história. Então, o negócio é bem mais amplo. É judicial. Sim. Aí, esse caso é judicial. Sim, mas eu estou falando que você Não, ele tem duas possibilidades. Uma é a decisão judicial da Justiça, reconhecer que é indevido, e outra é a Procuradoria-Geral da União, via trâmite interno, a Procuradoria pode reconhecer via trâmite administrativo essa dívida. Então, pode-se ir tanto pelo caminho judicial como pelo caminho administrativo dentro da Procuradoria-Geral da União. Ou talvez até um projeto de lei concedendo alguma anistia, alguma coisa para esse período das casas. Mas como mexe em relação com o Tesouro Nacional, porque é uma dívida que você tem com o governo, por isso que vai para o Ministério da Fazenda. Bom, tirando esses 22 milhões... sobra uma dívida dos 100 milhões abatendo, sobra uma dívida de 78 milhões ainda nessa brincadeira toda, entendeu? Então, se abater, a dívida cai para 78 milhões. Então, esses dados que eu queria apontar aí. E no meu ponto de vista, mediante os fatos que estão ocorrendo por aí, eu sou a favor da municipalização da Santa Casa. O que a gente está conversando aqui ainda é o início de um processo que pode vir a sair, né? E nesse sentido, o que a gente está fazendo é tentar ser o mais transparente possível para vocês, né? Trazer para o debate, mostrar em que pé que está a situação. Hoje, o que existe? Uma diretoria da Irmandade, né? E existe uma intenção de negociação da Prefeitura com a Irmandade. Mas isso pode não se concretizar e a gente pode ir, sim, se essa casa... decidir, né? E a gente pode ir sim para um caminho judicial de solução da Santa Casa e tornando de fato
municipal. Porque então, a gente está no começo das discussões que pode, sim, levar uma saída ou outra. Porque é uma única forma da gente garantir o funcionamento do hospital no município, porque nós não temos a segurança de que a Irmandade venha assumir esse controle, esse comando. Entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui, vou deixar um exemplo que eu gosto de... eu fiz uma pesquisa em relação à Santa Casa de Porto Alegre. Ela estava falindo. Um grupo de empresários do município falou: nós vamos assumir isso. Um grupo de empresários assumiu isso, né? Como tinha um terreno grande, fizeram um hospital para atender o particular, depois montaram uma faculdade do lado e, por fim, fizeram uma kitnet para os alunos, para o pessoal da faculdade. Uma parte de cada setor, tanto do particular quanto da faculdade e das kitnets, ajuda a bancar o SUS. Então, se não tivermos, a prefeitura precisa também fazer um chamamento dos empresários do município para poder ajudar, porque só a Irmandade sozinha não vai aguentar, não. Mas nesse sentido que você pontuou da Santa Casa, o exemplo que você deu, não foi um exemplo de municipalização. A Santa Casa continua sendo um CNPJ privado que utilizou rendas extras para garantir uma melhoria na qualidade de serviço, que é o que a gente almeja para isso. E a gente vai auxiliar a Santa Casa para que chegue nessa finalidade. A partir do momento que você torna a Santa Casa um hospital municipal, você fecha essa porta esse exemplo que você está dando. Então, tudo tem seus prós e seus contras, porque a exploração privada num hospital público não existe. Então, esse exemplo que você deu é um exemplo que a gente está se mirando nele, mas é um exemplo que só faz sentido se a Irmandade receber a Santa Casa de volta, porque daí você tem a coexistência do serviço público com aporte da prefeitura, garantindo o serviço público e exploração de outras rendas privadas. E só para finalizar, porque é o seguinte, quando a prefeitura vai assumir a dívida, né? 100 milhões. Com 100 milhões você faz um hospital e coloca ele para funcionar, tá? E garante o funcionamento dele durante um ano, com esses 100 milhões. Você vai devolver zerado para a Irmandade. Aí vem uma faculdade, faz um contrato, esse contrato tem um custo, tem um valor. Por alguma situação, o pessoal da Irmandade fala assim, pede alguma coisa, eles vão falar assim, não vão fazer. Aí o pessoal da faculdade. A Irmandade então fala assim, vamos romper esse contrato. E aí? Que garantia nós vamos ter de funcionamento? Daí, daqui a pouco, uma Anhembi Morumbi, por exemplo, vem com o corpo jurídico e fala assim, então tá bom, a dívida é essa aqui. E aí, como vai pagar essa dívida? Alessandro, primeiro, assim, você citou o nome da Anhembi Morumbi, está aí o representante. A Anhembi Morumbi não irá fazer a gestão da Santa Casa, ela não participa nem desse processo esse processo de disputa. Não tem nada a ver com a faculdade. A disputa está entre a Humanitas e a OS que administra o Hospital Regional de São José dos Campos, que é a Guanais, que foram as duas que se interessaram, ainda estão na parte de estudo dessa viabilidade econômica, ainda é algo aí muito embrionário. Então a gente não pode confundir, né, Márcio? Não, assim... E a Humanitas também é uma OS, bem lembrado pela Márcia. Não, mas tudo bem, mas aí é um contrato que vai gerar tem um valor estimado nessa história. Nenhum né? contrato, quando você faz um contrato complexo desse, é um contrato, ele é bem amarrado juridicamente. Não existe como um contrato simples. Nenhuma empresa vai lá e fazer investimento em parte estrutural ou de aparelhagem e vai ter uma cláusula no contrato lá que com 30 dias pode rescindir. Não existe. Depois até o Adir, que é advogado, aí puder falar para a gente aí. Não existe, o Flavinho aqui também, não existe, o contrato é amarrado. Já encerro minha fala aqui. Alguém que está na galeria queria participar? Rogério, por favor, passa para o Rogério.
Boa noite, senhores vereadores, senhor secretário, membros presentes. Eu tenho uma pergunta e uma sugestão. A pergunta é saber se foi feita auditoria nessas contas. E a sugestão é, quando se fala em transparência e os números que o secretário apresenta não batem com os números que os vereadores apresentam e não bate com os números que o pessoal do Conselho Gestor apresentam, a gente tem um sério problema de transparência. A minha sugestão nesse sentido é disponibilizar no site da Prefeitura o perfil da dívida, separado por CPF ou CNPJ dos credores, a fonte da dívida, qual que foi a origem dessa dívida, e o histórico, desde a origem até o valor atual. Acato a sua sugestão, Rogério, mas até a divergência nos números é porque não é uma apresentação da dívida, né? A gente até falei para o Rodrigo, se quiser na próxima a gente traz aqui uma apresentação dos números da dívida e faz uma apresentação. Oi? Não, a gente pode fazer uma apresentação aqui e tem no balanço. Sim, e tem o balanço é público da Santa Casa, também lá tem o perfil da dívida, inclusive os 100 milhões que eu estou falando é do balanço de 2018, tá? É o balanço da Santa Casa, que é auditado, né? Ele é assinado por um contador e um auditor, então isso já responde uma parte da sua pergunta. A Santa Casa presta contas para a gente, também é revisto os números, a gente pode disponibilizar sem problema nenhum. Essa divergência porque não dá para a gente saber exatamente o número de cor a gente tem a ordem de grandeza. Na próxima a gente apresenta os números perfeitamente por fornecedores, sem problema nenhum a gente pode apresentar esses números. Porque os números têm que bater e tem que ser os números oficiais, inclusive do balanço da Santa Casa. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Ali do lado, senhor de camisa preta. Muito boa noite a todos os presentes, senhores vereadores, senhor secretário, Alessandro, que faz parte do Conselho Gestor junto comigo, lá da Santa Casa. Falo com muita propriedade e fico até um pouco chateado em ver que poderia estar a casa lotada com a presença de mais vereadores, né? Inclusive a Irmandade, como a própria vereadora Lucimar já falou, deveria estar presente para que possa contribuir mais com essa temática, né? Mas o meu questionamento, secretário, é a respeito da dívida, que ainda há uma dúvida no ar. Foi falado de empréstimo, né? Fazer empréstimo para pagamento? Não, em nenhum momento a gente falou de empréstimo. O que a gente falou é que existe hoje uma dívida de 100 milhões de reais já contraída. Essa dívida está em empréstimos já realizados. O último empréstimo grande que foi feito foi em 2016 de 10 milhões com a Caixa. Essa dívida é de acordos trabalhistas que a Santa Casa perdeu. Essa dívida é de recursos do fisco que não foram recolhidos. Então, se somar as dívidas da Santa Casa de hoje para trás, ela soma 100 milhões de reais. Não é que vai ser tomado um empréstimo de 100 milhões de reais. É que essa dívida já existe e essa dívida foi, em grande parte, adquirida quando o município era gestor da Santa Casa. Então, o município já é o responsável por essa dívida. Então, não vai ser feito empréstimo, não está se falando de empréstimo para a Santa Casa. Está se falando em assumir uma dívida já realizada pelo município, porque a Santa Casa, durante muito tempo, operou e ainda opera parcialmente em déficit. Perfeito. Só para informação, Juliano, desse empréstimo que ele citou, esse empréstimo ele já é alvo da investigação de uma CPI que nós abrimos aqui nessa casa. Terminamos aí a parte de análise documental, foram mais de 40 mil páginas analisando os contratos, e agora a gente começou a parte das oitivas. Então, a gente ouviu o diretor clínico na época. Ontem nós ouvimos todos os integrantes do Comos desse período que está sendo investigado. Eles foram convocados para prestar aqui os depoimentos para a gente. Então, essa investigação continua. Mesmo porque parte dessa dívida, ainda existe uma dívida contestada por provisão de quase 4 milhões de reais, e
no meio dessa dívida a gente já viu que existem cobranças que, até onde nós apuramos agora, são fraudulentas. Essa dívida de 4 milhões que o Rodrigo está falando, ela não está nem inserida nesses 100 milhões que a gente está falando. Nesses 100 milhões estão inseridos apenas os já reconhecidos pela Prefeitura e pela Santa Casa. Essa dívida com a provisão que não é nem reconhecida, ela não está nem constando no balanço, ela só pode vir a constar no balanço se um dia a provisão judicializar e o juiz entender que essa dívida é devida. E tanto que tem algo estranho no ar, porque se você é um prestador de serviço, você tem uma entidade que fica te devendo 4 milhões de reais, você não entra com processo na justiça para receber? E até agora não existe nenhuma ação judicial. Então nós estamos indo para cima. A dívida que a gente reconhece que pode ser discutida em torno de 1 milhão e 200 mil reais, mas nunca esses 4 milhões. Só reformulando então, secretário, a forma da minha pergunta, dessa dívida reconhecida hoje pela Prefeitura, já existe uma fórmula de como vai ser sanado essa dívida, se com recurso próprio, se vai obter algum crédito, um empréstimo, como que é configurado essa situação hoje? Então, a gente começa a estar estruturando isso, né? É um passivo muito grande, a gente precisa ver que caminho que vai tomar essa... Não, tem uma parte que está em moratória, né? A Santa Casa de Jacareí não é a única que está nessa moratória, tem acho que mais de 100 Santa Casas que aderiram ao ProSUS, né? Então existe hoje essa dívida grande, esses 50 e tantos milhões estão em moratória no ProSUS, junto com a Santa Casa de Jacareí, mais de 100 Santa Casas estão na mesma situação, que estão fazendo lobby junto ao governo federal para que seja criado um instrumento de liquidação do ProSUS. Então, eles estão em moratória, salvo me engano, até 2026, essa parte referente a impostos. Então, já está no ProSUS, tem uns 5 anos já. Então, o ProSUS acho que tinha um prazo de 20 anos. Então, tem uma parte que está em moratória, tem uma parte que a Prefeitura já vem arcando, que são os fornecedores, né, sobretudo os fornecedores que já têm ordem judicial de pagamento, então não tem como a Santa Casa arcar com isso, e se não pagar, tem um bloqueio das contas da Santa Casa. Então a Prefeitura já vem pagando, e a ideia vai ser, o único jeito é inserir essa dívida dentro do fluxo da Prefeitura de recursos do Tesouro. Então a Prefeitura tem que, de alguma forma, absorver essa dívida. E vai ter que absorver colocando no seu orçamento num prazo aí diluído de 10, 15 anos. Algumas dessas dívidas são referentes, inclusive, a financiamentos. Esse financiamento que o Rodrigo falou que está aqui, não sabia, mas está em CPI aqui na casa, ele já tem sua forma de ser pago. Então, são feitas, acho que esse financiamento é por 10 anos. Então, esse também já está. Decisões judiciais quanto a acordos trabalhistas, tem que ser pago no ato. Então, isso a Prefeitura tem que arcar. Então, a dívida da Santa Casa é muito grande e muito diferenciada. Não existe um credor, então é muito disperso os credores. Então, cada caso tem que ser negociado, né? Alguns que são casos, né, que já existe decisão judicial, a gente chama o fornecedor para negociar, para tentar fazer um acordo e pagar parcelado, para que a gente consiga, inclusive, ter um fluxo de caixa na Prefeitura. Então, a gente está fazendo caso a caso, né, porque é um passivo muito grande e bem complexo de se administrar. Celso, só para complementar, olha a gravidade de ações como essa, desse empréstimo aí. Até agora, no ponto que nós estamos nessa investigação, nós não conseguimos enxergar aonde foi injetado esses 10 milhões de reais. E a prestação de hoje, de 250 mil reais, essa prestação, ela já é descontada a nível da Caixa Econômica, já desconto do repasse SUS da União. E é exatamente o déficit mensal que nós temos hoje na Santa Casa de Jacareí. Esse empréstimo foi contraído e não teve nenhuma benfeitoria visível que justifique o empréstimo. Então, provavelmente foi... a CPI vai apurar como que foi gasto
até a gente ontem comecei a levantar uma questão, né, Juarez, de improbidade administrativa, porque na semana passada, para dar um exemplo, nós autorizamos uma autarquia da prefeitura a contrair um empréstimo de R$500 mil. Então, eu quero ver qual esse entendimento jurídico, como a Santa Casa estava sob intervenção da prefeitura, se a autorização para que se fazer esse empréstimo, ela não teria que ter passado aqui para a Câmara Municipal. Legislativa. Porque estando a Santa Casa sob intervenção, o município acaba contraindo empréstimo via CNPJ da Santa Casa, mas quem contrai o empréstimo é a prefeitura. E passou sem a... Não sei se teve autorização legislativa? Não, sem autorização do Legislativo. Quer falar, Luiz Marcos? Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Realmente eu queria aqui até expressar assim, a minha estranheza. Eu acreditava que vinham mais colegas médicos, mais colegas também trabalhadores da Santa Casa, né? Eu sou pediatra, sou coordenador da pediatria da Santa Casa há muito tempo. A gente trabalha com uma série de dificuldades, mas tem uma equipe boa que trabalha lá, de enfermeiros, de serviçais de uma forma geral, que a gente consegue suprir essa deficiência e fazer um atendimento bastante humanizado, como foi colocado, para as crianças, com carinho, com atenção, com respeito, valorizando bastante isso. Bom, a gente tem uma série de preocupações, tá? Foi a razão que eu estou aqui e que esperava que outros colegas tivessem também, né? Não só com relação ao funcionamento da Santa Casa, mas ao trabalho, continuidade do trabalho nosso, quantos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e todos os outros, né? E realmente, eu acho que é interessante a gente se vacinar por uma série de coisas. Ainda foi colocado agora há pouco situações referentes à provisão, e era mais ou menos por aí que eu ia comentar. Porque a provisão foi uma OS que foi para dentro da Santa Casa para melhorar a gestão. Mas logo de cara eu estranhei muito, porque eu tinha um contrato com a Santa Casa de algum tempo já, e como o meu contrato era com a Santa Casa, a administração da provisão, na época me chamou para retratar um contrato e assinar um outro com a provisão. Eu tranquilamente fui. O valor era o mesmo, só mudava quem estava me contratando. Mas o interessante na época, isso há uns bons anos atrás, era que, em cima do valor que eu era contratado pela Santa Casa, a provisão me contratava e botava 15% a mais em cima de taxa de administração, do mesmo valor, para o mesmo serviço. Não mudou nada. Nada, nada, nada. Eu estranhei, comentei até com algumas pessoas, mas ficou por aí. Bom, no fim da história, o que acontece? Eu ainda deixei de receber dessa OS, provisão, mais de 2 meses de trabalho. Tentei negociar, conversar na boa com eles, tranquilo, para ver de que forma que eles pagariam, parcelado, isso tudo. Não teve condição, eu tive que entrar na justiça, paguei as custas todas lá ainda, ganhei, com juro, correção, etc. e tal, e até hoje não recebi nada. Porque toda vez que vai qualquer coisa, o meu advogado esse dia ainda mandou uma mensagem que conseguiu bloquear apenas R$200 do valor que coisa. E ele fala que não sabe se eles estão usando outros CNPJ, outros artifícios e tudo, porque continuam movimentando e tudo por aí. Então são coisas desse tipo que aí que eu queria chegar no cerne da questão, da minha preocupação. Se nós sabemos que o município e a saúde como um todo no país são recursos escassos, limitados, para necessidades que tendem a ser cada vez mais crescentes. Porque hoje, por exemplo, se vocês forem na Santa Casa, hoje é um dia que eu estou trabalhando muito, eu tenho 10, 12 crianças internadas. Mas se vocês fossem em janeiro, tinha 2, 3, vocês iam até querer me mandar embora, porque eu não trabalho, não tinha nada. Mas isso é natural, é assim mesmo, é a sazonalidade do tempo, chega essa época, as crianças ficam mais doentes. Mas se vocês forem nas outras enfermarias, estão cheias o ano inteiro.
com pessoas normalmente mais idosas, que vão cada vez gerar mais custo ainda. O custo da pediatria não é tanto. Então, dentro disso daí, com esses recursos escassos, que garantia que nós vamos ter que uma nova OS não vai cobrar a taxa de administração também? Porque uma OS, venha ela da onde, ela tem uma equipe, tem uma diretoria, tem um administrativo. E essa OS ganha. Não se costuma usar esse nome, mas tem lucro, como nós sabemos que a Damasco aqui tem. Em outros lugares também é assim. A SPDM, que é um monstro hoje, eles têm uma margem de sobra em todos esses lugares. Então, nós vamos, dos poucos recursos que nós temos, repassar um percentual disso, 10, 15, 20%, que nenhuma OS trabalha com menos do que isso, com uma margem de sobra de lucro. Então, eu acho que é um montante importante para ser pensado e para ter formas de segurança e de garantia da melhor utilização do dinheiro público, que são tremendamente escassos, para uma entidade que tem todas as carências como tem a Santa Casa. Eu acho que esse aspecto a gente deve deixar bem claro e bem amarrado desde esse momento que iniciamos as discussões. Muito obrigado. Parabéns pelas suas palavras, Luiz. Mas comecei minha fala justamente falando sobre isso, dizendo que para que essa casa aprove a prefeitura assumir todo esse passivo, nós temos que entender muito bem quais seriam as garantias e as contingências desse contrato. Um contrato que tem que ser fiscalizado. Para vocês terem uma ideia, e vou divulgar aqui do que nós já levantamos na CPI que nós estamos fazendo, a diretoria administrativa tinha um salário que chegava perto de R$120 mil. Isso é um absurdo. E com mais essa taxa de administração, o custo operacional do Provisão na Santa Casa, assim, não sei se podemos chamar, acho que sim, de lucro, chegava aí perto de 450 mil reais. Então, realmente, eu que vivo nesse meio, essa é uma preocupação aí minha, para entender muito bem quais serão as garantias e as contingências do contrato. E o resultado da gente ver dessas gestões temerosas é o fato que a prefeitura vai responder indiretamente por esse atraso aí no pagamento dos médicos, que tem aberto de quase todos os médicos da Santa Casa. Os únicos que receberam, acho que foi a equipe de anestesia que conseguiu um bloqueio judicial. Nós estamos falando aí de mais de R$1,5 milhão que pode sobrar para a Santa Casa e, consequentemente, para a prefeitura. Então, o Rogério fez uma pergunta e passou batido, acho que nós não respondemos. Rogério, sim, foi feita uma auditoria na Santa Casa para a gente entender dos números, as dívidas. A Prefeitura de Jacareí colocou uma auditoria lá dentro e a gente já tem esses números. E era até interessante, Celso, já a gente sair com um prazo, uma data aqui, para fazer a próxima audiência pública, para falar de números, de dívida, do que contraiu, mas de números reais, para não ficar essa divergência de informação. Para não ocorrer as falhas do passado, é a gente fazer isso que a gente está fazendo, construir junto, né? A gente está a cada passo, a intenção é fazer uma audiência pública, a gente vem, discute com a população, discute, né, com os interessados da Santa Casa, que é importante vir participar, né? Essa contribuição é extremamente importante. Os vereadores da casa, a gente tem 2 vereadores ligados à saúde, né? A doutora Márcia da Rede, o Rodrigo, médico da Santa Casa, então, que além de serem, né, vereadores, são médicos e entendem também bastante dessa questão. Então, acho que o mais importante para mitigar os erros do passado é fazer um processo transparente, né, aberto, discutido, né,
Cada passo a gente vai informando para não ficar essas assimetrias de informação. Não tem como a gente fazer algo que demorou 16 anos para ser feito, a gente não vai desfazer em um mês. É um processo de fim da intervenção e daí a gente vai achar um meio que melhor juridicamente seja o meio mais viável. É importante a participação do Ministério Público, né? De trazer também o Ministério Público para discussão, para ver, né, para que seja feita da forma mais transparente e que o grande beneficiário seja o cidadão jacariense, que tenha seu atendimento melhorado e que tenha os seus impostos bem recompensados no serviço público de qualidade, que hoje já é visto na Santa Casa de Jacareí. A gente, como qualquer serviço, tem suas críticas, mas hoje os elogios à Santa Casa são muito maiores em números e em volume do que as críticas. Hoje a Santa Casa de Jacareí é muito bem vista pelos seus munícipes, né? E aí a gente se sente muito feliz quando a gente vê um elogio à Santa Casa, porque é parte de um trabalho muito grande da equipe que está lá, uma equipe que está há muito tempo lá, né? E uma equipe que já oferece um tratamento humano, né? Dadas as limitações existentes dentro da Santa Casa. Eu vou abrir, a gente tem uma limitação de tempo por causa da TV Câmara. Eu vou abrir, Jorge, vai ser, infelizmente, aí recebi um puxão de orelha aqui, que tem que ser a última pergunta aí. Boa noite a todos. O meu nome é Jorge Martins do Prado. Eu sou um homem simples, um homem do povo, então eu não entendo realmente muita coisa. A lamentar a ausência de algumas pessoas importantes até que seriam para esse nosso diálogo. A representante da Irmandade, a dona Elisete, superintendente da Santa Casa, a secretária da Saúde, mas tudo bem, eu acho que nós teremos outras oportunidades. Eu gostaria também da presença do doutor aqui para fazer um elogio ao pessoal da Santa Casa. Para mim e para milhares de outras pessoas iguais a mim, que não têm condições de pagar um convênio, a Santa Casa é o que nós temos de mais importante no município. Eu já passei por 2 cirurgias na Santa Casa, já fiquei internado lá na enfermaria, sempre fui muitíssimo bem tratado. E dava para perceber que isso tudo, o bem-estar que eu senti lá, era exclusivamente pelas pessoas humanas que lá estavam, capazes de tirar leite de pedra, a gente sabe disso. Bom, isso posto, eu queria dizer o seguinte: como eu sou muito simples, os senhores falaram em complexidade, essas coisas todas, e eu não vejo bem assim. Para mim é tudo muito simples, é simplíssimo. Aliás, eu acho que o fim da intervenção nem deveria de estar acontecendo. Nós deveríamos estar discutindo outras coisas, porque vai ficar do mesmo tamanho. Já deu para perceber que os senhores não têm a menor confiança na Irmandade. Foi isso que ficou claro aqui. Então, os senhores pretendem devolver a Santa Casa para a Irmandade, mas já amarrando um contrato com uma outra OS, né? Isso quer dizer que vocês não têm a menor confiança na Irmandade. Então, para que devolver? Poderia ficar do jeito que está. Agora, nós tivemos uma reunião na Santa Casa e a dona Maria Francisca estava lá, que é quem está no comando da Irmandade atualmente, e que, evidentemente, se for devolvida a Santa Casa para a Irmandade, é quem vai estar no comando. Ela, a respeito da dívida, eu fiz a pergunta para ela e ela colocou em termos antigos, que quando eles foram colocados para fora, a dívida era de 7 milhões de reais. Falei, mas dona Maria Francisca, eu entendo muito pouco disso, mas uma intervenção
ela tem um prazo de 180 dias e já está fazendo 16 anos. Ela falou, seu Jorge, só para o senhor entender um pouquinho. Quando a prefeitura assumiu, a dívida era de 7 milhões. 3 meses depois, essa dívida já tinha pulado para 10 milhões. Dá para entender o espírito da coisa? Agora, aí eu fiquei me perguntando, e agora eu estou falando da atualidade. Nós pagamos 13 vereadores, mais de 50 assessores. Nós pagamos um prefeito, nós pagamos um super gabinete, nós pagamos uma secretaria de finanças, nós pagamos um departamento jurídico. Como é que nós fomos chegar nesse ponto que nós chegamos? Porque os senhores podem falar o que quiserem, parte da dívida é isso, parte da dívida é aquilo, mas nós vamos pagar 100 milhões de reais. A realidade é essa. Nós temos 100 milhões de reais para pagar. Agora, 16 anos, o rombo era aproximadamente de 6 milhões por ano. Como é que ninguém viu isso? Quantos será que ninguém percebeu o que estava acontecendo? Ninguém auditou? Quantas auditorias foram feitas nessas contas? Sabe? Então, isso me causa uma preocupação muito grande, porque a Santa Casa é importantíssima para mim e para milhares de pessoas. Daqui a pouco fica tudo do mesmo tamanho. Nós não temos uma segurança de que a partir de agora vai dar certo. E eu tenho que fazer um elogio aqui à dona Elisete e à equipe dela, que é a melhor administração que nós tivemos em todos os tempos. Quisera eu que a dona Elisete estivesse com a equipe dela na Santa Casa desde 2003. Para os senhores terem uma ideia, nós tivemos a Unifarma na Santa Casa durante 5 anos. 5 anos essa empresa ficou na farmácia lá da Santa Casa. A dona Elisete chegou, já botou para fora. Sabe por quê? Porque um melhoral, isso é para os senhores poderem entender, um melhoral que custa 10 centavos em qualquer farmácia, era repassado para a Santa Casa por R$1. Jorge, me permite interromper, na verdade, a gente pode responder como vereador desde 2017. Isso que você está falando, a gente tem essa consciência. O que você está falando, eu pelo menos já fiz essa investigação. No contrato, quando você era 10 centavos, vendia por R$1, eles utilizavam no contrato uma tabela que se chama Brasíndice. Então, você tinha antibiótico que você poderia pagar comprando direto R$5 e na tabela Brasíndice era 60. Então, eram valores muito mais. Chegou faturas, então, chegou a ter faturas da Unifarma com a Santa Casa de um custo de R$800 mil por mês. E foram contratos danosos que a gente foi cortando desde que assumimos aí. Com o resultado da auditoria a gente aprofundou, mas eu acho que você está certíssimo. Mas também acho que votar não é transferir responsabilidade. Passo uma pergunta a você. Você, como membro do Comos, teria que ter os números dessa dívida da Santa Casa aí na ponta da língua. Ontem eu fiquei assustado quando eu chamei, no depoimento que a gente teve, o Comos nem ideia desse empréstimo de 10 milhões de reais. Nós chamamos 20 pessoas aqui. Escutamos quase 20 ontem. Ninguém tinha conhecimento desses empréstimos. Então, a gente é assim... a gente não pode transferir responsabilidade. Isso daí vai ser um trabalho em conjunto, um trabalho de todos. Quer falar alguma coisa, Celso? Não, porque eu tenho o tempo aqui meio restrito. Se quiser complementar, pode complementar, Jorge. Doutor, até foi muito bom o senhor tocar nesse assunto, então, porque, veja, eu estou chegando no Comos, né? O Comos também tem responsabilidade nisso, e muita. Agora eu estou chegando.
Eu já pedi uma revisão do estatuto e de várias coisas lá que nós precisamos fazer. Eu estou com 2 requerimentos no Comos, inclusive falando da Unifarma, porque muito me estranhou que essa empresa, a prefeitura, esteja renovando os contratos com essa empresa. Eu queria saber, e fiz essa pergunta, até agora não obtive resposta do Comos, quem é que é o responsável pelos contratos? Quem assina os contratos? Quem audita esses contratos? Na verdade, eu acho que isso o Celso pode responder com propriedade, e porque esses contratos são via licitação. Quer falar, Celso? É o processo, você tem um processo licitatório e a empresa, se ela atender todos os requisitos, se não houver nenhuma ação contra a empresa, se não houver nenhuma inexigibilidade da empresa, ela pode participar de qualquer certame da prefeitura e vir a ganhar, como foi o caso dela vir a ganhar isso tem que transitar em julgado. Então, a gente tem toda a nossa... As compras, os gastos da prefeitura, eles são regidos por lei. E a gente não pode simplesmente deixar de comprar com uma empresa que venceu a licitação porque ela teve problemas anteriores que não está transitado em julgado. Então, só se ela se transformar inelegível ali, a gente consegue barrar a prefeitura, barrar ela nas contratações da prefeitura. Caso contrário, se ela oferecer o menor preço e a licitação for menor preço, ela vence e a prefeitura tem que... E para a gente é muito simples. Se a empresa não cumprir contrato, quantas empresas aí o prefeito já inabilitou de participar de licitação? Para a gente isso não tem nenhum tipo de problema. Pois é, mas para mim tem problema. Tem problema, porque eu não estou no Comos de graça, eu não estou lá de brincadeira. Né? Então, não tem problema de inabilitar a empresa se ela se ela não cumprir algum tipo de contrato. Não estou dizendo que tem ou não tem. A gente sabe que o contrato da Unifarma com a Santa Casa era um contrato leonino. Era um contrato super faturado. E ele também foi feito já uma análise, uma auditoria, e por isso foi rompido esse contrato. Mas eu vou pedir para vocês, Jorge, desculpa, porque nós temos aí alguns minutos só e eu preciso encerrar a sessão para que, de fato, você pudesse fazer alguma pergunta, se você tiver, ou uma consideração final, por favor. Então, só para completar, então, o que eu gostaria realmente, senhor secretário, o senhor, a doutora Márcia, que fazem parte do Conselho de Saúde, é que esses contratos referentes à saúde tivessem por obrigação de passar pelo Comos, para que nós possamos analisar as cláusulas e essas coisas todas, porque senão como é que nós vamos ser responsáveis? Como é que nós vamos trabalhar? Senhor Jorge, eu já fui conselheira do Comos. Na verdade, os contratos, eles têm que passar pelo Conselho Fiscal do Comos. Mas não passa. É de responsabilidade. O Comos, as reuniões, pelo que a gente ontem ouviu as pessoas, eu acho que ele está bem diferente do que era, né, Márcio? O Comos, antes, ele era uma prestação de contas. Hoje, está permitindo com que os munícipes participem do que eu acho mais importante, da elaboração da política de saúde na nossa cidade. Está mais deliberativo. Tanto é que ações, né, estou anos na prefeitura, tanto é que ações, como o senhor Jorge está falando, de um conselheiro requerer, apontar, nesses anos todos, são pouquíssimos casos que isso ocorreu. Isso eu, sem dúvida. Mas, volto a dizer, existe um conselho fiscal dentro do Comos, que é para auditar, entre aspas, né, toda a licitação, a prestação de contas da saúde. Pois é, cancelaram o contrato antigo com a farmácia central e já renovaram. Agora, eu gostaria de saber o que está escrito, o que contém o secretário antigo e o novo. Eu vou frisar de novo o tempo e para que a gente possa focar no assunto da Santa Casa. Sérgio, pode ser a última, vai. Boa noite a todos aqui presentes, aos nobres vereadores.
Doutor, na verdade eu quero só um direito de resposta. O senhor citou o PSL no início da fala, quando abriu aqui para o público. Dia 29 e 30 de abril, a nossa deputada Letícia Aguiar, ela cumpriu a agenda em Brasília e foi solicitado 4 milhões de reais ao senador Major Olímpio, pedidos de emenda ao orçamento da União em prol das Santas Casas. E Jacareí é uma delas. Tá? Então, quando o senhor fala que o PSL precisa estar junto, caminhando junto, isso já está acontecendo. Ótimo, eu fico feliz, Sérgio. Mas dizer assim... Posso concluir minha fala, depois o senhor fala? E depois, o senhor falou em política, sem politicagem, né, na questão da saúde. Eu peço que essa recíproca seja verdadeira. 2 semanas atrás, o senhor atacou a nossa deputada aqui, dizendo que ela tirou a oportunidade de vir um hospital regional para Jacareí. O senhor sabe que em São José dos Campos tem um hospital regional, não tem coerência, não tem sentido a instalação de hospital regional aqui em Jacareí. Depois o senhor fala, por favor. Depois o senhor fala. E quando ela fez o pedido para Cruzeiro, é justamente para desafogar a região. Então, eu peço que o senhor seja coerente. Se você é coerente, eu gosto de falar de números. Então, eu acho que eu posso concluir, eu posso terminar minha fala? Não, peraí. Então vai, pode falar. Depois o senhor responde. O senhor teve a tribuna para usar, atacar a deputada, agora eu estou pedindo direito de resposta. Né? A gente tem a verdade, a transparência tem que aparecer. Então, vai dar oportunidade aqui pra gente falar também. No mais, doutor, a porta do gabinete dela está aberta. Eu acabei de falar com o chefe de gabinete que reforçou o compromisso da deputada em Jacareí. Tá? E o PSL chega para somar força, não é para destruir o trabalho de ninguém, ok? Boa noite a todos. Só para ficar bem claro, a gente estava até discutindo, nós médicos aqui, né, Germano, como essa contingência de construir um hospital municipal em Cruzeiro e em Jacareí. Eu vou continuar brigando por Jacareí. A gente entende que nós temos na nossa região uma população de 1.300.000 habitantes contra 450 mil habitantes de lá. Então, mesmo tendo se você fizer a proporcionalidade, aqui continua a demanda da nossa região, ainda é maior do que do fundo do vale. E para terminar a minha posição, uso perante isso, falando desse assunto e também da Santa Casa. Eu sou gestor. A minha decisão em todo esse processo vai ser uma decisão sem romantismo e baseada nos números. Quer fechar, Celso? Só 2 coisinhas que eu queria pontuar. Seu Jorge, qualquer contrato da prefeitura, o senhor pode pedir vistas por lei de acesso à informação. Então, qualquer contrato que o senhor tenha interesse, só protocolar um pedido de acesso à informação e pode ter vistas a qualquer contrato da administração municipal. E na questão da Santa Casa de Jacareí, o problema da dívida da Santa Casa de Jacareí não é exclusivo da Santa Casa de Jacareí. Né? Tanto que foi feito ProSUS, né, a nível nacional, com centenas de Santa Casas, né, na mesma condição. Então, né, se puder uma articulação política conjunta, né, sempre é bem-vindo, né, principalmente o PSL que agora está no governo federal, para ajudar nessa... não só resolver a questão da Santa Casa de Jacareí. O problema que hoje tem na Santa Casa de Jacareí é um problema inerente a todas as Santa Casas no Brasil hoje. São diversas Santa Casas que estão na mesma situação. Então, buscar uma solução que seja não só para a Santa Casa de Jacareí a nível nacional, mas que sirva também para demais Santa Casas, é muito bem-vinda. Bom, agradeço a presença de todos. E agora, às 21h30, declaro encerrada a presença, audiência pública, e já deixo uma sugestão para o público. Que tal já marcarmos uma próxima audiência para o dia 29/5, a última quarta-feira do mês, no mesmo horário, para a apresentação dos números da dívida, a gente falar da parte de finanças. Obrigado. Fica definido, Zé.